noite, pessoal. Como estão vocês? Uma boa noite. Hoje a entrevista com a Renata Barreto. Vai ser espetacular, vai ser muito divertido. Vocês vão aprender bastante com essa entrevista. Vamos falar sobre carreira, empreendedorismo, investimentos, política, capitalismo, socialismo. Tem bastante assunto por aí. Vai ser bom, vai ser muito divertido. Vamos lá, a Renata já deve estar entrando. Ela acabou de terminar uma live com o Thales Gomes agora. Ela já deve estar entrando. Como estão vocês? Boa noite. Animados para esta noite? Essa entrevista vai ser especial, vai ser muito divertida. A gente vai falar sobre economia, política, investimentos. Vai ser um negócio bem divertido. Ela já deve estar entrando. Enquanto isso, deixa eu só abrir aqui o roteiro, porque os entrevistadores também têm os roteiros. Eu vou seguindo também aqui. Aí se eu precisar, eu tenho aqui o roteiro para começar a entrevista. Mas enfim, eu vou seguindo o papo, como sempre faço nas minhas entrevistas. Eu vou seguindo o papo com o entrevistado e assim vai indo. Aí tem essas entrevistas que fluem bastante. Essa daqui vai fluir bastante. Acho que vai passar de 1 hora, hein? Se não cortar, vai passar de 1 hora, com certeza. 1h30, que é isso que eu tô planejando por aqui hoje. Vai ser divertido. Vai ser uma entrevista mais longa, mas também vai ter bastante informação. Vamos ver se a Renata já entrou aqui. Ainda não, ainda deve estar entrando. Mas enfim, como estão vocês? Tudo certo? Hoje vai ser divertido. Então, pessoal, mandem aí para os seus amigos socialistas, parentes socialistas, que hoje vai ser divertido. Hoje vai ser divertido. Manda pro seu parente aí de esquerda, manda aí pro seu parente socialista, que hoje vai ser fogo no parquinho. Hoje é pra colocar fogo no parquinho. Hoje é polêmica, hoje é diversão, hoje é pra gerar corte, pra cancelarem a gente no Twitter também. Então mandem aí pro seu parente esquerdista, manda aí. Renata acabou de entrar. Enfim, vamos começar. Renata, aceitar com... Vamos lá. Renata entrando. Oi. Boa noite. Tudo bem, Carlinhos? E aí, como vai? Tudo bom, e você? Tô bem, que bom. Então hoje vai ser bem divertido. Hoje nós vamos falar sobre economia, política, capitalismo, socialismo. Então eu até pedi pro pessoal mandar aí pros parentes esquerdistas da família, para eles assistirem. Então vamos lá, vai ser divertido. Renata, então primeiro eu gostaria que o pessoal te conhecesse. Eu gostaria primeiro de te perguntar por que você decidiu se tornar economista? Boa pergunta, Carlinhos. Bom, só para dar um overview para o pessoal aqui, o Carlinhos foi meu aluno na turma 4, né, Carlinhos? Turma Acho que 4 do Capitalismo e Socialismo. Um dos alunos prodígio ali, né, por causa da idade dele. Agora você tá com 13, né? isso. Vai fazer 14 quando? É dia 27 de agosto. Em agosto, mas quando você fez o curso você tinha 12. Eu lembro que era acho que ou o mais novo ou um dos mais novos ali. Então, só para o pessoal entender da onde que surgiu o featuring, né? Carlinhos e Renato. E aí depois o Carlinhos veio para São Paulo com os pais, a gente se conheceu pessoalmente, foi muito legal. E eu não tenho assim uma história bonita para contar porque eu comecei a fazer economia, porque eu achava bonito trabalhar em banco. Meu pai era bancário e eu achava legal mulher que trabalhava em banco, eu achava chique trabalhar com coisas com números e tal. E eu achava legal a parte histórica, porque eu sempre gostei de história na escola. E daí eu apliquei para Relações Internacionais, Economia e Administração. Daí eu passei em tudo e aí eu resolvi fazer economia mesmo e achei que era o que era mais fácil eu trabalhar em banco, tanto que meu primeiro emprego de fato foi num banco. E daí depois por sorte, né, porque foi uma sorte ter escolhido isso, eu me apaixonei realmente pelo negócio, principalmente mercado de capitais. Certo, entendi. E para você se destacar no seu emprego como economista, trabalhando no mercado financeiro, em banco, como é que você começou a se destacar? O que você precisou fazer? Bom, primeiro me dedicar à questão de habilidades, de conhecimento. Então, não foi muito. A faculdade me ensinou alguma coisa, mas o que eu mais aprendi foi no trabalho, foi no mercado de trabalho, batendo cabeça ali todo dia. Eu lembro que meu primeiro trabalho, esse estágio que eu fiz no banco, eu voltei para casa com dor de cabeça de tanta informação que eu tinha visto aquele dia. Eu cheguei lá sem saber basicamente nada e era muito diferente. Isso foi 2003. Você nem tinha nascido ainda, Carlinhos. E
2003 não tinha tanta informação quanto tem hoje, que você entra na internet, daí você caça o YouTube, você aprende como faz, você encontra livros em PDF, era muito mais difícil chegar à informação. Então eu cheguei lá, uma menina, sem saber nada, e no primeiro dia já foi muito estressante e muita informação, né? Muito overwhelming, tanta coisa que eu tive que aprender. Mas eu entrei no ritmo rápido porque eu sempre tive ambição. Eu acabei de sair de uma aula, de uma live com o Thales Gomes, e a gente estava falando sobre a importância da ambição. Eu sempre tive ambição. Eu queria crescer, eu queria ganhar dinheiro, e o fato de querer ganhar dinheiro me deu a motivação para tentar ser melhor. Então, fiz muita cagada na minha vida, muito erro, escolhi coisas erradas, fui para o mais fácil em vez de ir para o mais difícil, caminhos fáceis, né, em vez de fazer a coisa certa. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Mas a minha ambição e a minha vontade de ser melhor sempre me guiaram para ser uma pessoa e uma profissional melhor. Sim, entendi. E na faculdade, tinha bastante doutrinação? Então, eu não lembro direito, porque eu não estava muito preocupada com o que eu ia aprender na faculdade. Como eu comecei a trabalhar cedo, eu estava muito preocupada com o que eu ia entregar no trabalho, porque aquilo era que me pagava dinheiro e aquilo que eu consegui financiar meu primeiro carro e com aquilo que eu conseguia comprar as coisas que eu queria. Então, tinha uma curva de aprendizado muito grande já no trabalho, das coisas que eu precisava fazer, não só técnicas de sistema, mas de entender o que estava acontecendo, fundos de investimento. Eu tinha o meu trabalho no meu primeiro emprego era ser assistente da gerência do Citibank. Era estagiária e aí eu atendia, fazia a recepção dos clientes que chegavam na agência e ajudava os gerentes também. Então, que ia vender um seguro, um fundo de investimento, o cliente tinha dinheiro parado na conta, empréstimos. E eu fui entendendo como que essas coisas funcionavam. E isso me demandava muito tempo, muito trabalho. O estágio antigamente não era essa boiada que é hoje, era trabalho normal. Você só era júnior, mas você trabalhava normal, o mesmo número de horas, até mais do que as pessoas mais sêniores. E eu gostava de algumas matérias da faculdade, mas eu nem prestava atenção direito quem era o autor, quem não era. E eu acho que naquela época não era tão aberto que nem hoje. Tipo, tinha um professor esquerdista, mas ele se contentava em dar aquela aula e acabou. Não lembro de ter, sei lá, comício, sabe? Na faculdade de economia, de ter gente lá fazendo campanha aberta para político. Se tinha, era pouco, dentro dos DCEs, dentro dos centros acadêmicos, era incipiente. Então, eu não posso dizer que teve doutrinação, porque eu nem me lembro. Entendi. E agora então vamos falar mais sobre essa mentalidade da exploração do trabalhador, desse vitimismo que as pessoas hoje em dia têm, certo? Então, o que você acha? O vitimismo hoje em dia pode afetar a produtividade do trabalhador? Sempre atrapalhou. Ser vítima, eu fiz um podcast esses dias com o Caio Carneiro e eu falei que eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que se põe em posição de vítima. Mesmo que ela esteja numa situação difícil, tipo, nasceu num ambiente com menos dinheiro, com menos educação, com menos acesso à informação e acesso a coisas materiais, acesso à educação, informação de forma geral, se ela se coloca numa posição de vítima, numa posição de que a sociedade deve alguma coisa para ela, provavelmente ela não vai procurar por si com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade e com a mesma ambição. Quando ela tem ambição, ou seja, ela sabe, ela quer crescer, ela quer ser melhor. Isso é uma coisa natural do ser humano, ser melhor sempre, mesmo que seja pouco. Você quer sempre melhorar, você quer dormir numa cama melhor, você quer viajar, você quer ter mais lazer, você quer aproveitar tempo com a família, você quer, sei lá, ter mais acesso a comprar livros. Sim. Não interessa o que você acha que você quer melhorar, você quer sempre melhorar alguma coisa. E conseguir traduzir ou usar essa ambição para crescer profissionalmente, naturalmente isso impede que você seja um cara vitimista, porque não combina ser vítima com ter ambição de crescer. Então você pode entender que você cresceu num ambiente menos privilegiado, como o pessoal gosta de dizer, mas você também pode entender que é sua responsabilidade esse crescimento pessoal. Então, se você vai gastar o seu dinheiro com balada ou com conhecimento, a decisão é sua. Se você vai gastar o seu dinheiro aprendendo matemática ou lacrando na internet,
A decisão também é sua. Exato. Então, tudo isso faz parte dessa mentalidade de você ser protagonista dessa história ou vítima dessa mesma história. E hoje em dia existe muito mais a percepção de que ser vítima é melhor do que ser protagonista. Porque daí alguém está te devendo alguma coisa, a sociedade está te devendo alguma coisa, que você não tem sucesso porque alguém não quer que você tenha esse sucesso, e por aí vai. Sim. E agora você falou sobre ambição. Você se considera uma pessoa ambiciosa? Sim, e foi isso que eu falei até no começo da nossa live aqui. Foi a ambição que fez sempre eu ser melhor. Entre erros e acertos, que foram Sim. muitos erros ao longo da minha carreira, o que mais me motivou sempre foi ter ambição. Então, eu trocava de emprego, as pessoas me perguntavam na entrevista, mas por que você está trocando de emprego? Você não gosta do teu emprego atual? Eu falo, eu gosto, mas eu acho que eu posso aprender mais e eu posso ser mais útil, portanto, eu posso ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar mais. E hoje em dia isso é meio mal visto. Você querer ganhar dinheiro, tipo, como se fosse ambição, fosse a mesma coisa que ganância. Ambição e ganância são coisas diferentes. Entendi. E você tem empresas, certo? Aí você contrata, já contratou pessoas vitimistas para sua empresa? Eu não, né? Esquerda? Dificilmente eu consigo contratar alguém assim, até porque a pessoa já É. sabe como eu sou. O fato de eu estar presente no público, foi até um tema que eu conversei agora há pouco com o Thales e que eu acho que beneficiaria mais os empresários ter esse posicionamento. Não necessariamente no mesmo grau e da mesma forma que eu faço, que eu sei que é uma coisa mais agressiva, mas não só agressiva, mas mais aberta, mas o fato de ter posicionamento público filtrou demais tanto as pessoas que vêm trabalhar comigo quanto os meus clientes. Então, faz uma diferença enorme você conseguir formar essas pessoas e essas pessoas quererem trabalhar com você já com essa cabeça de não ser vitimista, de ser protagonista da própria história e de ter ambição. Então, não é que a gente, nas empresas, a gente não erra na contratação. Erra ainda, mas muito menos do que Sim, a maioria das pessoas. entendi. E as pessoas que querem só trabalhar 8 horas por dia e ficarem ricas? Isso é possível? Então, é interessante isso, porque não tem uma resposta errada. Tipo, você tem que trabalhar 10 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Nem uma resposta certa, nem uma resposta errada. Só que você tem que entender qual que vai ser o teu outcome. Qual que vai ser o teu resultado com aquilo que você faz. Então, uma pessoa que trabalha das 8 às 5 e ela, a partir das 5 horas, ela não resolve mais nenhum problema, e aí, se o cliente ligar, ela não vai atender, se o chefe ligar, ela não vai atender, se acontecer um problema, qualquer coisa não vai resolver. Ela tem uma mentalidade que eu chamo de bater cartão. Então, eu só sou um empregado do momento que eu tô lá até a hora que eu saio. Essa pessoa, ela não necessariamente está errada, no sentido de ela não quer, ela fazer isso para a vida dela estar errado. Só que ela não pode também achar que ela fazendo isso ela vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que faz mais, de uma pessoa que é mais útil, de uma pessoa que é mais comprometida, que fica mais tempo, que se despende mais tempo. E veja, não necessariamente mais tempo significa ser mais produtivo. Não basta ficar mais tempo no trabalho, você tem que produzir resultado, lógico. Mas o ponto é, quando você está disposto a fazer mais do que aquilo que foi colocado no teu job description, quando você foi, enfim, qualquer coisa que você faça que seja mais útil, que entregue mais valor, você tem a possibilidade de crescer mais. Sim, entendi. E o que você acha desse negócio de meritocracia? O que você acha? Então, a meritocracia, na minha percepção, é um conceito mal interpretado, porque as pessoas entendem que meritocracia significa que todo mundo sai do mesmo lugar. É óbvio que as pessoas saem de lugares diferentes. Uma pessoa que está numa comunidade no Rio de Janeiro é diferente de uma pessoa que tem a possibilidade de estudar numa escola bilíngue. Isso, para mim, é uma coisa óbvia. Todo mundo é uma coisa óbvia para todo mundo. Só que meritocracia ela deve ser entendida como uma prática empresarial, que é quando você traz pessoas para dentro da sua empresa e a forma de você premiá-las
seja numa promoção, num aumento de salário, num bônus ou qualquer coisa, é por meio do mérito. E o mérito, ele não vem de esforço, ele vem de resultado. O esforço pode resultar em coisas, em produção melhor, em uma maior produtividade. Mas, às vezes, você se esforça muito, mas você põe esforço numa coisa errada e aquilo não traz resultado. Se não tem resultado, não tem como você premiar aquela pessoa. Embora existam práticas hoje em dia e formas de você fazer esse bônus qualitativo mesclando esforço e resultado. Porque, às vezes, o esforço não deu certo agora, mas ele tende a dar certo no futuro. Tem formas de fazer isso. Mas a meritocracia é uma prática empresarial. É uma prática que você coloca na sua empresa você pode ser de qualquer etnia, de qualquer religião, você pode ter qualquer gênero, você pode se identificar com qualquer gênero, que é uma coisa mais que o pessoal gosta de falar hoje em dia. É. Você pode ter qualquer religião, você pode vir de qualquer lugar. Se você entregar as metas que eu coloquei para você, e a meta ela não precisa ser só meta objetiva, tipo de quanto de dinheiro que você vai entregar para a empresa. Podem ser metas subjetivas também, depende da empresa. Você vai conseguir ser bem-sucedido. Então, o ponto da meritocracia que eu acho que é mal entendida, Carlinhos, é colocar isso para tudo. Ah, é só você estudar que você chega lá. Não, o ponto não é esse, mas qual é o esforço que você está fazendo e qual resultado você está entregando para chegar nesse local. Isso é meritocracia. Entendi. E assim, hoje em dia as pessoas acham que também estão sendo exploradas pelo chefe, pelo patrão malvadão. Por que as pessoas acabam tendo essa mentalidade de, eu sou funcionário explorado? Por que isso acontece? Por que as pessoas têm essa mentalidade? Isso vem muito da nossa educação, que é uma educação majoritariamente de esquerda, majoritariamente enviesada, e a pessoa não aprende na escola como que a roda da economia gira. Então, quem é que sustenta o Estado e quem é que sustenta as políticas públicas? São os empresários que tomam risco, que pode dar tudo errado, inclusive, e tem que pagar os seus funcionários e fazer com que essa roda da economia gire. Eles que criam inovação, eles que buscam soluções, são os empresários. A cultura empresarial é uma cultura positiva. A cultura anti-empresarial, que é o que a gente tem no Brasil, é uma cultura negativa. E ela começa na escola. E hoje em dia é mais fácil também vir das redes sociais, até de algumas empresas tem essa ideia, ou você vai contratar pessoas, artista lacrador que fala isso, aí você acredita que aquela é a posição da empresa também, embora muitas vezes a empresa está fazendo coisa completamente contrária do outro lado. Então, esse problema, ele vem da educação. Só que, falei isso na live que eu estava agora há pouco, essa solução não vai vir do Estado. Essa solução tem que vir das empresas. Os empresários têm que tomar essa responsabilidade para si. Porque senão a gente não vai sair do lugar nunca. Veja o resto da América Latina. Melhora um pouco aqui, melhora um pouco lá, um cara melhorzinho entra e tudo, mas o grosso mesmo da mudança não é feito dessa forma. E as pessoas também querem que os bilionários sejam taxados. Mas para que servem os bilionários? Qual é o objetivo dos bilionários? Por que eles são bons para o mundo? Primeiro, assim, a gente tem que saber separar as pessoas do que elas fazem empresarialmente. Então, quando se fala de defender bilionários, cria-se essa ideia de que você está defendendo aquela pessoa como se você conhecesse a pessoa, como se fosse amiga daquela pessoa e está defendendo tudo que ela acredita, tudo que ela faz e tudo da vida dela. Mas o ponto não é esse. O ponto é criação de riqueza é sempre positivo. E às vezes as pessoas vão entender, mas o bilionário tal, ele é filho da puta, porque ele falou que alguma frase racista, por exemplo. Tá, uma coisa é o cara ser filho da puta, o cara ser babaca, o cara ser sei lá mais o quê. Outra coisa é a geração de riqueza que ele cria. E o que a gente defende é a geração de riqueza e não a pessoa bilionária em si. Primeira coisa. Segunda coisa, por que a geração de riqueza deve ser defendida e por que os bilionários não são um problema, pelo contrário? O sistema capitalista, a economia de mercado, ela nasceu de uma evolução natural do comércio. Você aprendeu isso no meu curso Capitalismo e Socialismo.
E a forma que o mundo criou essas oportunidades, essa geração de riquezas e dizimou a pobreza a quase nada comparativamente com outras épocas, só aconteceu porque houve essa geração de riqueza exponencial depois do capitalismo. O capitalismo é a produção em massa das coisas. Então, depois de muitos anos, muito tempo de evolução do mundo, de evolução do comércio, se teve pela primeira vez, depois da Revolução Industrial, a possibilidade de produzir em massa. Sim. E aí você consegue, por meio de produção em massa, distribuir coisas para as pessoas que antes eram só trabalhadoras. Elas não conseguiam comprar nada. Elas não conseguiam ter acesso a bens de capital nenhum. Os empresários vendo isso, qual é o objetivo do empresário concorrendo com outros empresários? Gerar lucro, gerar negócio, um negócio que seja lucrativo para ele. Mas, para ele conseguir gerar lucro, ele precisa resolver um problema, gerar uma solução, achar coisas novas, inovar, criar tecnologias. E um exemplo que eu até dei no curso é do Ford. Então, você tem o Henry Ford, que não foi o inventor do carro, mas ele percebeu que uma linha de produção para a produção desse carro seria benéfica para a redução do custo desse carro. E aí ele conseguiu entregar pela primeira vez carros muito mais baratos. Então, se os carros antes eram restritos a 1% da população, agora eles já eram mais facilmente acessíveis a muito mais pessoas. E isso foi acontecendo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. O capitalismo é sobre isso. Onde que eu quero chegar com isso? Que o capitalismo ele é o mesmo que possibilita a extirpação da pobreza com essa geração de prosperidade, essa geração de riquezas, e é o mesmo que possibilita a existência dos bilionários. Você não consegue limitar riqueza e não é desejável que se limite riquezas. Riquezas são infinitas. Riqueza pode ser gerada infinitamente. Economia não é jogo de soma zero. Portanto, uma pessoa enriquecer não vai empobrecer a outra. Um bilionário não deixou outras pessoas mais pobres ao se tornar bilionário, porque essa é um senso comum errado, né, Carlinhos? O Elon Musk tá com 200 e poucos bilhões lá, sei lá, e ao mesmo tempo tem gente passando fome na África. Sempre tem essas manchetes assim. Só que não são coisas relacionadas. O problema da África é o governo de lá, a falta de liberdade econômica de lá, que não permite que as pessoas prosperem por si próprias e criem sua própria riqueza. Se você pegasse todo o dinheiro dos bilionários, são 12,3 trilhões hoje em dia, mais ou menos, de dólares, se você pegar a riqueza dos bilionários. Se você pegasse esse dinheiro, como que você iria confiscar esse dinheiro para começo de conversa? Você teria que vender as participações acionárias que eles têm nas empresas. E essas participações acionárias estão em bolsa. Pela lei da oferta e demanda, se você vende muita coisa muito rápido, o preço cai. Então, nem seria possível coletar esses 12,3 trilhões. Mas, supondo por um milagre que eu conseguisse coletar esse dinheiro sem nenhum tipo de desvalorização. O gasto do governo americano só de 2021, tudo bem que teve pandemia, 6,8 trilhões de dólares. Ou seja, eu pagaria menos de 2 anos de gasto dos Estados Unidos, isso sem contar todo o resto do mundo. E aí eu teria acabado com a economia, teria acabado com quem gera emprego, acabado com quem gera riqueza. Você paga uma vez o gasto do governo americano, 2 vezes, 3 vezes que seja, e acabou. E aí, e depois? O que você faz? Então, entender desse mecanismo, de como funciona o mercado de capitais, da geração de riqueza, economia não ser jogo de soma zero, isso já tira essa trava mental que as pessoas têm de ser contra a riqueza. E não interessa se a riqueza é de 1 bilhão, 200 bilhões ou 1 milhão de reais. Tudo é riqueza e tudo deve ser preservado e incentivado. Exatamente. Eu acho que esse é o mesmo motivo pelo qual as pessoas não gostam dos bilionários, odeiam os bilionários. Elas têm inveja. Pode ser também inveja, que também talvez pode ser o mesmo sentimento ali que a pessoa tem, e por isso ela vira socialista, talvez. O que você acha disso? A pessoa vira socialista por ela ter inveja? Eu acho que faz parte do jogo, mas esse sentimento de inveja, ele é cooptado pela esquerda de maneira muito sorrateira. Então, a pessoa de esquerda, muitas vezes, ela não sabe que ela não sabe desses conceitos, ela não sabe que a economia não é jogo de soma zero. Ela ouve o que os políticos falam, ou que outras pessoas falam, acha que aquilo é verdade e, por causa disso, ela sente inveja. Então, ela acha que a culpa dela ser pobre é de algum empresário que é rico.
E ela não consegue fazer a associação de que o Estado brasileiro, por exemplo, é o que mais mantém ela nessa posição que ela tem hoje. Por quê? Muita burocracia, muita regulação, muita dificuldade para empreender. Se Uhum. tem mais dificuldade para empreender, não só ela não consegue empreender, como outras pessoas não têm capacidade de empreender de forma tão em larga escala, e aí não vai conseguir gerar Exato. tantos empregos, que poderia ser bom para ela, e aí poderia produzir mais coisas. Então, quando você vai para os Estados Unidos, você vai num supermercado, aqui a gente já tem bastante variedade, mas nos Estados Unidos chegam coisas lá que demora 10 anos, 20 anos para conseguir chegar no Brasil. Por quê? Porque existe concorrência, existe possibilidade de você empreender mais facilmente. E isso faz com que as pessoas aqui tenham menos acesso às coisas que lá eles têm e também menos riqueza, menos geração de riqueza. Quando você começa a entender esse processo, você percebe o problema. O problema não é o gerador de riqueza, o problema é quem impede que essa riqueza seja gerada, é quem impede que eu consiga prosperar. Então você pega o que tem, o que o Estado deveria fazer? Educação, saúde, segurança, saneamento. Nada disso é bem feito. Pelo contrário, você tem 50 milhões quase de pessoas passando, não tem saneamento básico, você tem pessoas com fome, você tem pessoas na fila do SUS e etc. E aí a pessoa acha que esse problema só acontece porque o rico sonega, por exemplo, ou porque o rico isso ou aquilo. Ele Sim. não consegue fazer essa associação. Então, na maior parte das vezes, Carlinhos, eu acho que essa inveja ela é gerada por causa da informação errada, sabe? Não Sim. sei se você tem essa mesma percepção, mas lógico que também tem uns caras invejosos que Também tem isso também, vai que ter. aí como se fala, a narrativa mais fácil é culpar o outro, né? Uhum. E hoje em dia a gente também tem esses influencers socialistas, ativistas políticos socialistas. Tem até um que diz que o Holodomor nunca existiu, nunca aconteceu. O que você acha disso? Essas pessoas, elas só são pessoas mau caráter? Ou essas pessoas não desconhecem da história, na verdade? Não, tem alguns que desconhecem a história, mas a maioria, na minha percepção, são canalhas mesmo. Porque pessoas que têm capacidade de ler, escrever, procurar no YouTube, ler os livros, viajar, ir nos museus e continua negando fatos históricos, omitindo e distorcendo esses fatos históricos, não pode ser só burro, né? Provavelmente tem canalice no meio. Entendi. E agora, você acha que hoje em dia, no mundo, a gente tem países socialistas? Existem países socialistas, como Venezuela, Uhum. Cuba, República Democrática do Congo, que de democrática só tem só no nome. Você tem Coreia do Norte, então tem vários países socialistas. Mas é importante também mostrar para as pessoas, dentro de uma linha de liberdade econômica, as pessoas que estão mais próximas da liberdade econômica e as pessoas que estão mais longe, os países que estão mais longe da liberdade econômica. Os países que estão mais longe da liberdade econômica são os países que têm menor IDH, que têm menos renda, que têm qualidade de vida pior, que têm menos liberdade de expressão. Geralmente essas coisas estão associadas. E aí você coloca lá Zimbábue, Congo, Coreia do Norte, Uhum. Venezuela, Cuba. Hoje em dia você está mais próximo, a Argentina já está chegando lá perto. E a gente quer se distanciar dessas pessoas que não têm liberdade, que têm Sim. pobreza demais, etc. E quer ficar mais próximo das pessoas que têm, dos países mais ricos. Os países mais ricos, não por acaso, são os países com mais liberdade econômica Sim. e que se desenvolveram por meio da liberdade econômica. Não tem a liberdade econômica assim. Esse país é 100% livre. 100% livre seria quase que sem Estado, né? Não tem Estado regulando nada. Tem Estado regulando nesses locais, mas o menos possível só para garantir a liberdade, o enforcement da propriedade privada, a justiça, né? Então o Estado de Direito, mas é fácil de fazer negócio com qualquer lugar, os impostos são mais baixos, em alguns casos os impostos são altos para a pessoa física, mas são menores para corporativo, como é o caso da Dinamarca, que está na oitava posição, se não me engano. Então você tem facilidade de fazer negócio, tem baixa corrupção, o tamanho do governo é enxuto, então ele não gasta dinheiro demais, ele não é irresponsável, ele não é populista, e isso faz uma diferença enorme.
Sim, entendi. E o que torna um país socialista? São as políticas econômicas, é um governo autoritário? Quais são as principais atitudes ou políticas que um governo faz para tornar o país socialista? Então, são várias coisas, né, Carlinhos? Eu sempre recomendo, inclusive recomendo no curso, para as pessoas lerem aquilo que escreveram os teóricos dessas doutrinas e dessas teorias. Então, se você pegar o que escreveu Marx no no Manifesto do Partido Comunista, ele fala que o socialismo é uma violação despótica dos direitos de propriedade e que por meio disso você vai conseguir criar uma ditadura do proletariado que vai levar ao comunismo mais para frente, que seria a extirpação do Estado burguês, que ele não fala nunca, nem no Capital, nem aí, como seria de fato essa extirpação do Estado, em que consistiria isso. Mas alguns filósofos, inclusive alguns estudiosos do tema, dizem que existe sim estados comunistas, porque seria como se fosse uma evolução desse socialismo no século XXI. É um assunto um pouco mais complexo. Mas o ponto é, socialismo tem várias coisas que devem ser feitas, a começar por coletivização. Então, você diminuir o máximo possível a propriedade privada. Então, quando você vê, na Argentina aconteceu isso, na Venezuela aconteceu muito, de ter empresas privadas e elas serem expropriadas pelo governo. Então, ele simplesmente toma aquela empresa para si. Ele coloca tudo dentro do Estado, todas as formas de fazerem negócios ficam dentro do Estado e vai diminuindo cada vez mais esse mercado. É. Se abole a ideia de ter mercado, uma economia de mercado, ou seja, você extirpa o preço. E por isso que o socialismo não funciona, porque você não tem o sistema de preços, de lucros e de prejuízos para conseguir verificar o que faz mais sentido, o que você deve produzir mais, o que você deve produzir de menos. Você tira a possibilidade de fazer negócios com outros locais. Você fica cada vez mais protecionista. Você tira um monte de direitos ali, direito de a herança, impostos cada vez mais altos. Então tem um monte de possibilidades e de coisas que você pode fazer para aquele país ficar cada vez mais próximo desse socialismo. Então, de novo, tem países que não são plenamente socialistas, mas que estão muito próximos já disso porque fizeram várias dessas medidas. Um exemplo é a Argentina. A Argentina não é plenamente socialista. Você tem ainda uma iniciativa privada, mas ela tem o que a gente chama, que a gente tem no Brasil também, de capitalismo de Estado, ou seja, capitalismo de livre mercado é diferente de capitalismo de Estado, que é a ideia de que, sim, o socialismo puro não funciona, só gente muito louca acha isso, mas, embora o socialismo muito severo não funcione, eu posso ter muitas medidas socialistas, muita regulação, um setor privado que exista, mas que seja fortemente regulado pelo Estado. E isso é um problema grave também. Ele não chega a ser no nível de máximo socialismo, mas ele impede que as empresas cresçam ou que cresçam mais, que se gera lobbies, se gera monopólios, oligopólios, se diminui a concorrência, piora-se os serviços, aumenta-se o preço, diminui-se a qualidade de vida das pessoas e o país não é um hub para tecnologia, para inovação, para captação de investimentos de fora e por aí vai. E tem como um país ser socialista e livre? Não, Não, por não quê? tem. Porque uma coisa leva a outra, né? O socialismo necessariamente ele vai criando essas amarras para as liberdades individuais. Então você não tem como ter liberdade e socialismo na mesma frase, só no nome do partido do PSOL. Fora lá, não tem como você ter liberdade, porque você pega, por exemplo, a China. A China é um país com capitalismo de Estado. Até o ano passado, eles estavam numa posição no ranking de liberdade econômica maior do que o Brasil. Então, eles tinham mais facilidade de fazer negócios do que o Brasil, um pouco mais de austeridade econômica, por incrível que pareça, mas o Partido Comunista Chinês sempre teve mão de ferro muito grande na política. Depois que veio a pandemia, eles aumentaram drasticamente o número de intervenções, tanto na economia quanto na vida social, civil das pessoas. Hoje, a China perdeu umas 20 posições, 30 posições, uma coisa drástica assim, no ranking de liberdade econômica. Mas era uma questão de tempo, porque você está diminuindo a liberdade das pessoas, está caindo cada vez mais para uma Sim. economia dominada pelo Estado, menos pelas empresas. Então, tem setor privado na China, mas você tem um grande sócio que é o governo chinês. Você não está ali, o governo, o setor privado chinês, ele não é independente. Não posso fazer alguma coisa sem pedir uma bênção ali para o partido chinês. Não posso fazer o que eu quiser.
e as pessoas estão cada vez com menos liberdade. A gente está vendo agora lockdowns, pessoas sendo trancafiadas, matando pet com política de Covid zero, dentre outras barbaridades. E isso acontece porque é um Estado da China. Pega a situação de Venezuela. Então, a Venezuela foi indo aos poucos, a passos largos, ao socialismo, expropriando empresas, tirando direito de herança, fazendo isso, aumentando imposto, diminuindo a capacidade de gerar negócios, de inovação, de tecnologia, investimento estrangeiro, blá, 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 blá. Hoje você tem pessoas perseguidas, porque a opinião dessas pessoas é um problema para o governo. Você tem um Congresso, ele fechou o Congresso, isso, e o pessoal fala que lá tem democracia, né? Os socialistas brasileiros Tem gente maluca. dizem que lá tem democracia. Então, sempre liberdade econômica geralmente anda junto com liberdade individual. Entendi. E agora, o que você acha? Calma aí, eu já até me perdi aqui no roteiro, que a gente também tem as perguntas da caixinha que a gente vai responder. E agora vamos falar um pouquinho de Lula, eleições. Vamos falar um pouquinho disso. Então, primeiro eu gostaria de saber, primeiro, o que você acha do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, ele fez muita merda desde que ele entrou no governo. Ele começou bem com a Previdência, a reforma da Previdência, só que ele sempre focou muito nessa coisa de lacrar com os apoiadores ali no cercadinho e de ser bom para lacrar, para fazer como fala, um case ali para mídia, e acabou deixando de lado as coalizões que ele deveria ter feito lá no começo, quando estava com a popularidade em alta, para fazer as reformas necessárias. Conseguiu passar uma reforma da Previdência que foi super boa, super positiva, é uma reforma impopular, só que aquele momento era o momento para você ter, ou você conseguir fazer essas coalizões que você precisa, em vez de ficar em embate o tempo todo, porque esse era o estilo de governar do Bolsonaro, né? Era embate com todo mundo. Aí ele não tinha como saber, naturalmente, de uma pandemia, que viria uma pandemia. E aí, depois da pandemia, a postura dele em relação à pandemia também foi muito ruim. E aí você teve ainda a atuação dos governos dos estados e dos municípios, fazendo lockdowns, fazendo um monte de coisa. Ele, inclusive, avisou, a economia a gente vê depois, não tem como fazer. Mas a pandemia acabou piorando muito a agenda liberal do Paulo Guedes, acabou sendo até o dinheiro que foi gasto durante a pandemia foi o que teria sido economizado com a reforma da Previdência em 10 anos, ou seja, um dinheiro absurdo, gerou muita inflação e etc. E as reformas que poderiam ter sido passadas, na minha percepção, no começo do governo, não foram feitas porque tinha esse embate o tempo todo e essa ideia de que eu consigo fazer tudo sozinho, não preciso de ninguém, eu não vou me aliar com ninguém e etc. E isso foi muito ruim. Mas, naturalmente, que a mídia tem um papel muito grande nisso e as pessoas que querem, a qualquer custo, colocar de volta um governo de esquerda no poder. E aí, conforme o negócio foi acontecendo, ele teve que fazer essas coalizões e com pessoas muito ruins. Então, se aliou com o Valdemar Costa Neto, se aliou com pessoas já com o Ciro Nogueira, com um histórico de corrupção. Mas por quê? Porque ele precisa do centrão para conseguir passar as coisas, para conseguir ter poder político e por aí vai. Dito tudo isso, inclusive ele também errou muito, na minha opinião, sobre as indicações do STF. Apesar de tudo isso, existem coisas que foram feitas, principalmente pelo Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia, positivas. Reformas ali dentro que melhoraram nossa liberdade econômica, diminuição de regulação de burocracias. O Ministério da Infraestrutura entregou um monte de coisas importantes. E ele, mesmo com todos esses defeitos, e não ser para mim o candidato ideal, a pessoa que eu teria assim, não, vou votar com toda a convicção de que tem os mesmos princípios que eu. Ele não é essa pessoa, mas antes ele do que o PT, de novo. Entretanto, é sempre importante a gente frisar que é muito perigoso ir no caminho do populismo. O próprio Paulo Guedes acabou tendo algumas declarações populistas do tipo, vocês acham que não pode ter a PEC do calote, né? Eu vou pegar coisa de dinheiro do precatório. Isso é porque vocês não querem que as pessoas comam, não querem que tenha o Auxílio Brasil. Então, é um problema isso no Brasil e na América Latina. Ir nesse caminho sempre do populismo. Então, é isso que a gente tem que cuidar para que, se ele for reeleito,
que isso não aconteça e que pelo menos melhore esse ritmo. Mas, volto a dizer uma outra coisa que eu também tenho falado bastante. O presidente sozinho, ele não resolve tudo. Então, a gente precisa votar bem em senadores e deputados. Eu sei que as opções, no geral, são ruins, mas se a gente não tem um Congresso e um Senado que ajude nisso e que entenda a importância de fazer essas reformas, aí o presidente também não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, é um conjunto de coisas, mas tudo isso para dizer que eu acho que de todas dos males, ele é dos males o menor para o ano que vem, espero, né? E não dizendo que outras opções não seriam positivas, tipo o cara do Novo, por exemplo. Eu não gosto do Partido Novo, mas eu acho o cara, o Felipe Dávila, relativamente bom. Mas eu não acho que ele tem chance, eu não acho que ele tem carisma, eu não acho que ele tem chance de chegar lá. Então, eu considero só 2 candidatos para essa eleição. Eu não acho que existe terceira via plausível. Então, eu só consigo falar dessas 2. Terceira via também não, né? E agora sobre Lula, que parece que ele também vai concorrer nas eleições agora. Ele já não chegou a anunciar pré-candidatura? Acho que ainda não, né? Ainda Mas não oficializou, não, mas tá praticamente, né? ele já disse que vai se candidatar. Mas agora a gente vai ter Bolsonaro e Lula. Eu queria te perguntar sobre Lula, essa pessoa maravilhosa que roubou o país. O que você acha das anulações, das condenações dele? Cara, é uma excrescência jurídica e uma vergonha para os brasileiros. E é uma pena que as pessoas, muitas celebridades estejam do lado de um bandido condenado. Que lembrem-se, ele não foi inocentado. Ele teve as condenações anuladas por alguns outros méritos que não a sua inocência. E aí estão num processo de mandelização dele já faz tempo. Eu tenho falado sobre isso faz bastante tempo, já mais de 2 anos, que é muito perigoso, que é a ideia de que ele é um preso, porque ele foi um preso político, de que ele foi perseguido. E o nosso judiciário, principalmente o STF, a nossa mais alta corte, e tem lá quase 10 mil processos pendentes de decisão, mas está preocupado com as groselhas que fala o Daniel Silveira e anular a condenação de bandido. Até a própria mudança do entendimento sobre a prisão em segunda instância foi uma coisa absurda. Tinham entendido que sim, deveria fazer prisão em segunda instância, depois que não. E isso, muito claramente, para mim, foi para beneficiar o Lula. Só que beneficiou vários outros bandidos também. Então, na minha percepção, é uma vergonha a gente ter alguém que foi condenado à corrupção, que tinha, né, vários processos de corrupção nas costas, e não só isso, se aliou a ditadores, financiou ditaduras aí pelo mundo, ditadores amigos, que fez uma má gestão, principalmente a partir do segundo mandato, que não fez as reformas que deveria fazer, que apelou para o populismo, que aparelhou a educação, a cultura, a mídia, as instituições. É uma vergonha para a gente como brasileiro. Sim, entendi. E agora que você falou sobre mandelização, gostaria de te perguntar quem foi Nelson Mandela? Conte-nos. É interessante essa conversa, Carlinhos, porque as pessoas olham o que uma pessoa fez. No caso do Mandela, ele foi importante na luta e para acabar com o apartheid na África do Sul. Só que eles não olham a história completa para poder tomar uma decisão informada se você gosta daquela pessoa, se você acha que poderia ter sido feita de outra forma e o que aquela pessoa representa. O Mandela era comunista, ele era filiado ao Partido Comunista na África do Sul. Ele foi considerado por boa parte do tempo como um terrorista, porque os métodos que ele tinha, que ele usava na África do Sul para intimidação dos seus oponentes, inclusive muitos deles negros que não concordavam com os métodos dele, ele usava tortura. A Winnie Mandela, que era a primeira esposa dele, falou isso abertamente. Aquele necklace que aparece até no filme Cidade de Deus, se não me engano, isso era muito comum na África do Sul naquela época. Você colocar uma pessoa viva dentro de um monte de pneus, jogar combustível e tacar fogo. E a pessoa morria dessa forma, né? Eles chamam de necklace, ou colar. E esse era um método comum de tortura e de morte de pessoas naquela época que se opunham aos métodos dele. Então ele foi conhecido por muito tempo, ficou na lista dos terroristas nos Estados Unidos por bastante tempo por causa disso. Ele era amigo do Fidel Castro, amigo do Muammar Gaddafi. Ele recebeu o prêmio Lenin da Paz da União Soviética. Lenin da Paz não faz nenhum sentido, mas eles faziam isso. Não faz o menor sentido.
Tem entrevistas dele que eu até coloquei no meu Instagram sobre o Mandela, dizendo que ele falava que não se importava com da onde viria o dinheiro para sustentar o que ele fazia na África do Sul, desde que fosse alinhado com os propósitos dele. Então ele confessou que ele recebeu dinheiro de ditaduras, como o caso da ditadura cubana. Então você tem que olhar a história sob todas as perspectivas. Ah, ele realmente fez ele foi importante para acabar o apartheid na África do Sul? Sim, mas será que ele precisava ter feito tudo o que ele fez para chegar nesse mesmo resultado? Aí ele ficou 27 anos na prisão, pode ser que ele tenha se arrependido disso, pode ser que não. Mas o ponto é, a história dele inteira, ela não é contada. É contada só a parte que é mais bonitinha. E ele é colocado como herói, sendo que ele matou, perseguiu, torturou, mandou matar várias e várias pessoas, inclusive negros. E então ele não foi uma pessoa boa apenas para a questão do apartheid, que aí sim, nessa pequena parte ele Não ajudou. necessariamente, Carlinhos, eu não estou nem dizendo que ele. Eu não acho que ele precisava ter feito o que ele fez e da forma que fez para encerrar o apartheid, mas o ponto é que ele foi uma peça-chave nesse processo. Não necessariamente da melhor forma, mas não dá para negar que ele teve a sua importância na hora de fazer isso. Mas o ponto é, o método dele fez sentido? Faria ele a forma como ele fez, o dinheiro que ele aceitou, as ditaduras que ele apoiou, tudo isso para isso valia o que ele fez ou não? Na minha percepção não, mas para outras pessoas sim. Mas se a pessoa gosta do Mandela, é um problema dela, não é problema meu. O ponto é, ela sabe da história completa ou não? Pois é. E na escola também isso que é aprendido. Só essa visão do apartheid, que Mandela ajudou a terminar o apartheid. De resto, nada disso é ensinado. Eu aprendi com você. Pois é. Pois é bizarro isso. Mas, enfim, agora eu gostaria também de falar mais sobre ditadores. Já que a gente estava falando, já que a gente estava falando de Mandela, eu gostaria de te perguntar assim, qual que você acha que foi o pior ditador socialista, comunista? Mao, Mao provavelmente. Tse Tung. Mao Tse Tung, porque o Mao ele matou muita gente, né? Em termos de quantidade, se a gente for colocar em quantidade de mortes e avaliar quem foi o pior por isso, eu acho que ele é o primeiro, porque Stalin acho que é o segundo, mas Mao, ele teve 2 episódios específicos na China que causaram milhões de mortes em tempos bem curtos. E você viu a aula de China, Carlinhos? Quando você fez a turma Vou 4 ver. não tinha ainda. Eu vou ver, ainda tem que ver. É Tem longa. 2 horas e 20 de aula de China, ficou muito legal essa aula. E eu conto esses 2 episódios. O primeiro é uma ideia socialista, marxista, de coletivização do campo, e que com isso você conseguiria atingir níveis maiores de produtividade, ou seja, uma completa maluquice. Mas com isso ele criou um programa, uma ideia, um programa econômico, vamos dizer, chamado Grande Passo Adiante, The Great Leap Forward, que era essa ideia de coletivização do campo, só que era uma coletivização forçada, então muita gente morreu só nesse processo de forçação, de coletivização, e conforme o tempo foi passando e foi rolando escassez, as pessoas morreram de fome. Só no Grande Passo Adiante, que foi mais ou menos 4, 5 anos, morreram pelo menos 40, 45 milhões de pessoas de fome. Esse número ele não é muito exato, porque o governo chinês ele não é transparente. Então fica difícil de você saber exatamente o número. Tem gente que estima até 70 milhões de mortos somente em 4, 5 anos de fome. E correspondentes também de fome. Então morria de fome ou morria tentando roubar a comida de alguém, ou a guarda ia lá e matava, morria de trabalho forçado, de várias coisas ali, mas tudo com essa em decorrência desse programa econômico. Aí, em 1966, ele criou a Guarda Vermelha e a ideia de fazer uma revolução cultural. Isso tudo vem de Marx também, né? Então, essa revolução cultural e essa Guarda Vermelha seria responsável por extirpar sentimentos, ideias, desejos burgueses. Isso envolveria educação, envolveria religião. Então, saquearam templos, profanaram esses templos também, os seus símbolos, e começaram a perseguir pessoas
porque elas tinham que ler aquele livrinho vermelhinho, que aparece muito nos livros ali, nas fotos da China, né? Sim. Aquele livrinho vermelhinho, que é o livrinho de citações do mal. A Ah, guarda tá. vermelha vinha e perguntava para alguém, fala a citação da página tal. Se a pessoa não sabia, ele era torturado e era morto às vezes, fuzilado ou espancado até a morte, etc, etc. Então, o ponto é, o mal com essa ideia socialista e a sua revolução, que por sinal o Lula defende, tem um vídeo dele do ano passado defendendo a revolução cultural do mal, ele causou uns 70, 90, talvez 100 milhões de mortos sozinho. Fala-se de 100 milhões de mortos do comunismo, mas existem vários estatísticos que falam que é bem mais, né? Mas é difícil de saber justamente pela falta de Sim. informação. Mas que seja 50, 60 milhões de mortos, é muita coisa, né? Pois é, bastante coisa. E olha, para a gente finalizar as minhas perguntas, depois a gente vai passar para algumas da caixinha. A minha última pergunta aqui é para a gente colocar fogo no parquinho. Você acha que esquerdismo pode ser de alguma forma uma doença mental? Sim, e eu até indiquei esse livro para sua mãe e Uhum. ela gostou muito. Ela achava que eu era muito radical de falar que era um problema Isso. mental já. Uhum. E aí ela leu o livro e ela começou a me dar um pouco de razão. E esse livro chama Mente Esquerdista, de um psicanalista. Eu não sei se ele é psicólogo ou psicanalista, mas ele fala justamente dessas causas da loucura política, ou seja, a realidade passa a não fazer mais sentido. Você quer encaixar um modelo à realidade aliás, quer encaixar a realidade ao seu modelo de vida. Pois é. E acaba sendo um problema porque a pessoa ela se fecha ela cria essa imunidade cognitiva em vários assuntos. Então, às vezes, ela é uma médica renomada que entende de cirurgia vascular, sei lá, só que na hora de falar que economia não é jogo de soma zero, ela não consegue entender. Ela já não consegue, não é que ela não consegue entender, ela se recusa a entender. Ela vira uma patologia. É um problema de não quero saber, não quero ver os fatos. Esconde isso da minha cara. E é um livro bem interessante para ler, porque pode explicar muito dos eventos que acontecem hoje em dia. Sim, bem interessante isso. E agora vamos passar aqui para as perguntas da caixinha. Eu cheguei a anotar algumas. E a primeira pergunta é: o que são privatizações? O que é a privatização de uma empresa? Essa tá fácil, né? É só você tirar ela do controle do Estado e passar a ter um controle privado. E uma pessoa que perguntou como proteger o patrimônio dessa inflação que temos hoje no Brasil. Então, a inflação é um fenômeno essencialmente monetário. Então, isso é um problema porque quando você imprime largas somas de dinheiro, como fizeram nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares do mundo, você tem um problema de o dinheiro perder valor. O dinheiro ele tem preço regido como qualquer outra coisa, então ele perde valor porque a oferta aumentou demais. Isso é o que causa a inflação de preços que a gente vai sentir no nosso bolso depois. Então, na realidade, não são os preços que sobem, é a moeda que está perdendo valor. Nessa tocada, você tem que entender quais são os ativos que podem gerar valor acima dessa perda de poder de compra. Então, hoje você tem ativos em juros que vão te pagar mais do que esse poder de compra, porque o Brasil precisou levantar esses juros, precisou aumentar esses juros para trazer dinheiro para cá, para conseguir controlar mais o dólar, que estava descontrolado, e para conseguir controlar essa inflação também. Então, você, numa carteira conservadora, já consegue comprar títulos que vão exceder um pouco dessa inflação que foi gerada. Mas, para você conseguir fazer isso de forma consistente no longo prazo, você não consegue se você não tiver um pouco mais de ativos de risco. Então, você ir para criptomoedas numa parte pequena, ações, fundos imobiliários e outras coisas que gerem valor ao longo do tempo e não somente tenha o objetivo de te entregar uma taxa de juros do governo, principalmente, ou mesmo das empresas. Sim. E você se tornaria. Você entraria para a política se te chamassem? Não. Não. Por quê? Você não gosta desse ambiente? Porque eu acho que todo mundo faz política, alguns dentro, outros fora da política. Então, falar sobre isso, explicar sobre essas coisas, criar conteúdos, transmitir conhecimento já é fazer política de uma outra forma, que é a conscientização das pessoas que podem votar em políticos que estão lá fazendo isso. Então, o meu papel e o que eu gosto de fazer é isso, e não estar dentro da política e ser deputada, etc. Acho que eu gero muito mais valor para a sociedade empreendendo, gerando emprego, gerando riqueza e transmitindo conhecimento.
Entendi. E agora estão me perguntando bastante aqui, estão pedindo a sua opinião sobre o Pablo Marçal. Você pode Não nos dar? gosto, não Não gosta? gosto. Por quê? Não, não gosto. Acho que ele junta coisas, ele junta um pouco do fanatismo religioso com motivação. Óbvio que ele tem falas importantes e tem coisas que ele fala que faz sentido. Quando ele fala sobre marxismo, ele tem razão, mas não é um perfil de pessoa que eu gosto, não. Entendi. E ele vai se candidatar a presidente, né? Por que ele vai fazer isso, gente? Qual o sentido? Às vezes é o propósito de vida do cara, né? Ok. Mas ele sabe que ele não vai ganhar? Acho que ele sabe, né? Não, acho que ele sabe. Eu acho que É. eventualmente nem todo mundo que concorre à presidência acha que vai ganhar, mas às vezes ele tem um objetivo de ficar mais conhecido. Pode ser por Chamar isso. a atenção das pessoas, fazer barulho. Sim. Mas enfim, foi isso. Muito obrigado, Renata. Foi espetacular, foi Passou muito rápido, né, Carlinhos? Falei Passou pra muito. caramba. Pois é. Mas foi muito divertido. Muito obrigado, Renata. Uma boa noite. Obrigada a você, Carlinhos. Continue assim e manda um beijo pros seus pais, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite.